Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio lindo e maravilhoso do nosso queridíssimo podcast. No episódio de hoje, conversaremos com três figuras muito importantes. Para iniciar a conversa, uma antropóloga especializada no processo de desenvolvimento das políticas indígenas pela Universidade de São Paulo, Sabrina O. Logo em seguida, traremos Sofia Fernandes, uma socióloga especializada na história da sociedade indígena brasileira, pela Universidade de Campinas. E por último, Giovanna Mateucci, uma ativista e ex-membro da FUNAI. Eu sou o Thiago Mário, o assunto de hoje é sobre as políticas indígenas antes, durante e depois da ditadura militar. Atualmente, a instituição responsável pela administração do patrimônio indígena é a Fundação Nacional do Índio. Para falar desse assunto, convidamos a antropóloga Sabrina O. Conta pra gente, Sabrina, qual foi o contexto em que a FUNAI surgiu? Bom, antes da criação da FUNAI, tinha uma outra instituição que atuava no gerenciamento de políticas indígenas, o SPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios, que foi criado em 1910. Ele foi o primeiro órgão que procurou estabelecer relações laicas com os índios, mas ao longo da sua existência ele se mostrou incapaz de garantir a proteção efetiva dos diversos grupos indígenas. Um momento importante que mostrou essa defasagem foi nos anos 60, sobretudo depois da construção de Brasília, que foi quando houve a intensificação de políticas de integração nacional. Esses projetos de expansão das atividades extrativistas e da pecuária extensiva, bem como da construção de rodovias e hidrelétricas, foram fatores que contribuíram para o aumento de conflitos fundiários e da apropriação de territórios indígenas. E nesse período, a política indigenista foi pensada e implementada de modo a não impedir os projetos de desenvolvimento econômico e social do país. E isso mostra como o índio era enxergado como um obstáculo para o progresso. E ainda em meio a tudo isso, a SPI se envolveu em escândalos de corrupção e sofreu acusações de genocídio, razão que provocou a sua extinção em 1967. E aí, nesse mesmo ano, surgiu a FUNAI, que está presente até hoje. Nossa, nós sabemos que as coisas durante a ditadura militar eram muito diferentes. Já que a FUNAI surgiu durante a ditadura, me diga, como esse regime influenciou a administração dessa instituição? É uma pergunta bem interessante, porque embora a FUNAI tenha sido projetada para superar os antigos impasses da SPI, ela acabou por reproduzi-los. E por causa da postura de desenvolvimento da época e também pela administração concentrada nas mãos dos militares, as políticas indigenistas estavam subordinadas às condições de crescimento econômico e da ocupação da Amazônia. E a FUNAI exerceu um grande controle sobre as populações indígenas nesse contexto de endurecimento político, não tendo nenhuma política indigenista oficial que contemplasse os interesses dos povos indígenas. Antes de continuar o nosso queridíssimo podcast, gostaria de falar sobre as notícias. No caso, ontem, 17 de março, o governador do estado de São Paulo decretou a não obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados, sendo exceção apenas em transportes públicos e hospitais. Agora, indo mais a respeito sobre notícias em relação ao nosso podcast, no caso, o assunto de hoje é sobre as políticas indígenas, nós não podemos nos esquecer da notícia sobre o presidente Jair Bolsonaro, sendo que ele recebeu a Medalha do Mérito Indígena, que foi criada para homenagear pessoas que se destacam pela proteção e promoção dos índios brasileiros. E a última notícia de agora será sobre hoje, dia 18 de março, onde houve uma teleconferência entre os líderes Joe Biden, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, acerca da guerra na Ucrânia. De fato, muito interessante essas questões da FUNAI, não é mesmo? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre como foram os acontecimentos durante esse período militar. Para isso, chamarei a grande socióloga Sofia Fernandes. Por favor, Sofia, nos conte como foi a questão indígena durante o período da ditadura. Bom,
A questão militar no Brasil foi instaurada em 1º de abril de 1964 e durou até 15 de março de 1985, sob o comando de sucessivos governos militares, que quase dizimou a tribo indígena Waimiri Atroari. De 1974 até 1983, grandes obras na Amazônia serviram de pretexto para o genocídio desses e de outros povos indígenas, por meio de bombardeios, chacinas e destruição de locais sagrados, de acordo com uma reportagem do National Geographic. Tudo isso em nome do Plano de Integração Nacional, o PIN, decretado pelo governo de Emílio Médici, que previa uma ocupação de 2 milhões de quilômetros quadrados na Amazônia. O genocídio da tribo Waimiri Atroari, durante a ditadura militar, estendeu-se entre os anos de 1960 e 1980. 3 grandes projetos dentro desse plano: a abertura da BR-174, a construção da hidrelétrica de Balbina e a atuação de mineradoras e garimpeiros interessados em explorar as jazidas em seu território. A abertura da rodovia transamazônica BR-230, planejada para cortar o Brasil transversalmente da fronteira com o Peru até João Pessoa da Paraíba, afetou de maneira trágica 29 grupos indígenas, dentre eles 11 etnias que viviam completamente isoladas. Antes de dezembro de 1968, os massacres se davam mais pela omissão do Estado. Após o Ato Institucional 5, o AI-5, com a criação da Fundação Nacional do Índio, o maior responsável pelos homicídios foi o regime militar, que durou de 1º de abril de 1964 e 15 de março de 1985, como foi citado no começo. Nossa, eu não fazia ideia desses massacres. Sofia, você sabe nos dizer quantos indígenas morreram nesses massacres? Sim, o massacre de indígenas na ditadura militar brasileira vem desde o governo de Castelo Branco, em 1964, que, através do Plano de Integração Nacional, procurou expandir as fronteiras internas do Brasil. Isso significou a perseguição, a prisão e a tortura e assassinato de lideranças indígenas, que lutavam por seus territórios e cujo comportamento era considerado inadequado ao projeto desenvolvimentista do país. Segundo a FUNAI, de 1964 a 1985, mais de 8.350 indígenas foram mortos em massacres, roubos de terras, remoções forçadas dos territórios, prisões, torturas e maus-tratos. Em 1972, o superintendente da FUNAI na época, o general Smart de Araújo, explicou ao jornal O Estado de São Paulo que, abre aspas, o índio integrado é aquele que se converte à mão de obra e que essa integração se daria de forma lenta e harmoniosa, fecha aspas. Então isso já mostra que o índio, que antes era símbolo nacional, hoje é considerado inadequado e retrógrado socialmente. As investigações apontam 2 períodos distintos em se tratando de violência aos povos indígenas, mas o maior responsável pelo homicídio desses indígenas foi o regime militar. Em 1967, o governo militar criou a Fundação Nacional do Índio, como resposta ao escândalo de corrupção, além de denúncias de violação aos direitos humanos, envolvendo os políticos, empresas e a participação de funcionários do Serviço de Proteção ao Índio, que foi fundado em 1910. Embora o discurso e os objetivos continuassem voltados para o protecionismo e a assistência dos índios, na prática, a política indianista foi militarizada e tratada como questão de segurança nacional dos inúmeros conflitos que se acirraram no país. Você já ouviu falar de um jornal online e totalmente gratuito que você recebe no seu e-mail? Se você ainda não conhece, eu apresento o The News. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia bem informado, com as principais notícias do Brasil e do mundo na sua caixa de entrada. E olha, vou dizer para vocês, fica muito bem quando se acompanha com uma xícara de café, hein? Basta procurar o nome do jornal na web e clicar no primeiro link que aparecer. É rápido, fácil e grátis. Acesse já. Bom, agora vamos falar sobre os anos 80, ainda no período militar, onde foram criadas organizações em defesa da causa indígena. Em questão, ocorreu a formação de alianças entre o movimento indígena e segmentos da sociedade civil. Para falar desse assunto, convidamos a ativista Giovanna Mateucci para explicar melhor esse contexto para a gente. O
Conselho Indianista Missionário, pertencente à Igreja Católica, criou várias assembleias indígenas. Essas, por sua vez, tiveram um papel importante no sentido de oportunizar o contato entre diversas culturas indígenas, além de reivindicar o direito à autodeterminação dos índios. Também surgiram outras organizações, como a União das Nações Indígenas, que tinha o papel de porta-voz do movimento indígena. Mesmo com organizações dos movimentos indígenas, os militares, ainda no poder, desencadearam na década de 80 uma forte repressão contra o movimento indígena, interpretando como inimigo potencial do Estado e considerando o nome União das Nações Indígenas uma ameaça à soberania nacional. Em meio a isso, surgiram novos rumos para a questão indígena. Com o início da nova república, a partir de 1985, a discussão em torno dos direitos civis ganhou fôlego e, desta forma, a questão multicultural no Estado-nação ganhou espaço. Sabe-se que desde a criação modelo de Estado moderno, contemplou-se que todo Estado ou unidade política correspondia a uma única nação. Assim, o objetivo era proporcionar a integração e o controle de todos os membros do Estado, desconsiderando a formação histórica e multicultural anterior a seu aparecimento. Esse modelo de Estado caracteriza-se pela soberania do território, da cultura única da população e da organização político-administrativa. O reconhecimento da diversidade cultural tem enorme importância na ruptura das desigualdades, a qual tem sua origem em contextos econômicos e políticos ao longo dos processos históricos, tornando-se imprescindível para a construção do pluralismo político e da democracia, bem como para a autodeterminação e autonomia dos povos. Como esse reconhecimento se encaixa nesse contexto? Durante séculos, procurou-se promover no Brasil o processo de assimilação e integração das populações nativas à sociedade nacional. Várias políticas foram empreendidas, mas nenhuma conseguiu chegar a resultados expressivos quanto à conquista de direitos civis pelos índios. No âmbito das políticas federais, durante o século XX, podem destacar os seguintes órgãos: Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, em seguida remodelado para o SPI e a própria FUNAI, que por muitas vezes colocou os interesses e os direitos indígenas em último plano, privilegiando os próprios desejos de desenvolvimento do governo federal. A situação dos índios frente ao Estado Nacional começou a se modificar com a elaboração da Constituição de 1988, que redigiu e aprovou a Constituição mais liberal e democrática que o país já teve, merecendo por isso o nome de Constituição Cidadã. Ao longo da Assembleia Nacional Constituinte, também foram chamadas organizações não governamentais, como a Associação Brasileira de Antropologia e a UNE, entre outras, com o intuito de assegurar o direito à diversidade cultural dos grupos indígenas. Por isso, a partir desse momento, o índio passa a ser reconhecido como sujeito detentor de direitos. Nos anos 90, ocorreram significativas mudanças no campo das relações entre as etnias no Brasil. Que mudanças foram essas? E ainda, no Brasil, surgiram uma série de organizações cujo o objetivo é reforçar a busca do índio por seus direitos. Giovana, o que as entidades produziam e desenvolviam? Favorecido pela Constituição Nacional, ocorre um fracionamento da política federal em relação ao índio. A FUNAI passa a coexistir com outras entidades que lutam pelo reconhecimento dos direitos indígenas. Surgem diversos órgãos que tratam dessas questões, tanto em nível federal quanto estadual e municipal. Além disso, os espaços também vão sendo tomados pelas ONGs e movimentos sociais particulares. Dado o novo contexto, surgem também novos espaços de discussão e amplas redes de apoio às populações indígenas. É preciso lembrar que os direitos civis que apresentam as maiores deficiências em termos de seu conhecimento, extensão e garantia. Desta forma, os direitos adquiridos pelos indígenas, a partir da elaboração do texto constitucional, mostram atrasos e lentidão no que se refere à demarcação de terras e ao próprio reconhecimento dos direitos civis dos índios. E sobre a segunda pergunta, podemos dizer que essas entidades produziam e desenvolviam projetos que tinham por objetivo fazer com que as comunidades indígenas gerissem o seu desenvolvimento sustentado.
Mas é importante lembrar que por trás desses projetos existem também interesses particulares, que muitas vezes estão acima do ideal de reconhecimento integral da cidadania indígena. Como se sabe, a falta de políticas do Estado com os índios e os próprios projetos não governamentais existentes, muitas vezes impraticáveis ou de execução lenta em função de verbas internacionais, fazem com que a efetiva conquista dos direitos civis por parte dos índios continue sendo um caminho árduo e penoso. Bom, no episódio de hoje, trouxemos grandiosas mulheres com um papel social muito importante na nossa sociedade e portadoras de conhecimento e muitas experiências. Gostaria de agradecê-las por terem vindo e topado de participar. Também gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até o final aqui conosco. Muito obrigado e, por favor, compartilhem o podcast se vocês gostaram para apoiar o nosso trabalho. Te esperamos no próximo episódio. Até mais!